Boa tarde, todos amados, queridos que estão aqui vendo por este canal. Estou um bom tempo aqui sem fazer vídeo por esse canal, mas hoje estou aqui de volta para falar da palavra do nosso Criador, do nosso Pai amado Yahweh, do nosso Salvador maravilhoso Yahushua, aquele que morreu no madeiro para dar vida pela humanidade, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, eu quero falar com vocês nessa tarde um pouco mais sobre a promessa. De repente as pessoas perguntam, que promessa é essa? Promessa essa que nos foi ocultada por um longo tempo, onde nós conhecemos na Bíblia normal que todos têm, como Evangelho. Mas lá onde você vê escrito a palavra Evangelho, por exemplo, o livro de Mateus, Lucas, Marcos, Lucas, João, onde você vê escrito lá a palavra Evangelho, deveria estar escrito promessa. Porque quando nós perguntamos para as pessoas o significado de Evangelho, elas dizem, alguns até sabem, que Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Aí você fala para ela, então me explique essas boas notícias. O que são essas boas notícias? Muitas vão dizer para você o seguinte, porque você tem que aceitar Jesus, ir para uma igreja, se tornar um evangélico, um religioso evangélico, para você ir para o céu. Mas a verdade é que ninguém vai para o céu. O Salvador veio sim, do céu à terra, morrer pelos descendentes de Adão e Eva, não para levá-los para o céu, mas para levá-los ao paraíso, de onde Adão e Eva foram expulsos. Ok, amados? Então, por muito tempo eu também tive enganado, preguei de forma errada, quando eu era um religioso evangélico, vivia dentro de um templo, achava que eu era um pastor, quando na verdade só existe um pastor. Está lá em João capítulo 10, o verso de número 16, que é um só rebanho, um só pastor. Então, queridos, eu quero falar com vocês nessa tarde, vocês que estão me ouvindo ao alcance da minha voz, sobre a palavra promessa. Promessa essa que foi feita pelo Criador Yahweh, Adão e Eva. Para quem não sabe, Adão e Eva, após eles terem sido expulsos do paraíso, eles se suicidaram, se mataram por muitas vezes. E isso foi ocultado da humanidade. Isso não está na Bíblia, na qual nós costumamos ler. Mas isso está nos livros apócrifos, que quer dizer escondidos, secretos, aquilo que foi escondido e ocultado da humanidade. Então, queridos, deixa eu ler aqui nessa tarde, primeiramente, na Bíblia comum, a Bíblia que todos temos, no livro de João, capítulo 3, o verso 16 a seguir, que está escrito assim, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Porque Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Yahweh. Na Bíblia está escrito Deus, A palavra Deus quer dizer juiz. Então nós sabemos que juiz não é nome, juiz é um título, mas o nosso Criador ele tem um nome. Porque, ora, se o próprio Criador mandou que Adão colocasse nome em todos os animais, como é que ele não teria um nome, se ele deveria ser o exemplo, mandando assim Adão colocar nome nos animais e ele mesmo deu um nome a Adão? Então, amados, é incoerência de nossa parte dizer que o Criador não tem nome. Nós devemos chamar ele só de Pai ou de Altíssimo. Não, ele tem um nome, e o seu nome é Yahweh. Tanto é que João 5,43, o Salvador disse, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esses vós o hão de receber. Ou seja, o nome do Pai está implícito no nome do Filho, que é Yahushua, Yahweh, Pai, Shua, Filho. Então, Yahushua ou Yahushua quer dizer salvação de Yahweh. Então, por isso o nome, o Salvador que morreu no madeiro não é Jesus, mas Yahushua, que quer dizer salvação de Yahweh, ou Yahweh salva. Ok, amados? Então, acabamos de ler aqui o seguinte, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, ao contrário do que as religiões nos ensinam, de que devemos aceitar Jesus e irmos para um templo,
seja esse templo judaico, espírita, evangélico ou católico, para sermos salvos, isso é a maior mentira que inventaram para a humanidade, ok? Porque nós não vemos ali ele dizendo que ninguém tem que se tornar um religioso, ou evangélico, ou espírita, ou qualquer tipo de religião, deva ser seguida para que seja salvo. Não, pelo contrário. Ele disse, é todo aquele que nele crê. Nós vemos que tem pessoas que não frequentam templos religiosos, mas que crê no sacrifício do Salvador. E aí, como é que fica essa história? Se a Bíblia ali está dizendo que todo aquele que nele crê, não um grupo de religiosos, seja ele espírita, evangélico, católico ou qualquer outro segmento religioso, mas aquele que nele crê, aquele que aceita de bom grado o sacrifício que ele fez no madeiro, este sim terá salvação e entrará em Sião. O que é Sião? A cidade do grande rei. O paraíso de onde Adão e Eva um dia foram expulsos, ok? Então por que eu estou dizendo sobre a palavra promessa? Por que eu insisto nessa palavra promessa? Ah, mas isso não está na Bíblia. Com certeza, amado, está. Em 1 João 2,25, lá na carta do amado apóstolo João, capítulo 2, verso 25, está escrito, mas essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ele fez uma promessa. E que promessa é essa? Então, querido, essa história de que você tem que ir para um templo, aceitar a Jesus e frequentar uma igreja religiosa, ou seja, um templo, né? Porque igreja não é templo, frequentar um templo religioso para ser salvo, isso é história simplesmente para te aprisionar lá dentro, para tirar o verdadeiro foco da salvação que o nosso Salvador executou por nós quando ele paga o preço do nosso pecado ali no madeiro, ok, amado? Não foi nem numa cruz, mas no madeiro. Que o nosso Salvador Yahushua morreu. E ele veio morrer. Você chega para uma pessoa religiosa e fala assim, por que o Salvador morreu no madeiro? Ele vai falar, porque Adão e Eva pecou. Não faz sentido, amado. Simplesmente ele pecou e o Salvador vem do nada assim, morre no madeiro, sem falar nada. Você vê que isso não faz sentido. Então, para que você entenda o significado da morte do Salvador no madeiro, quando Adão e Eva eles pecam, eles são expulsos do paraíso. Mas após eles serem expulsos e terem se matado por muitas vezes, é feita uma promessa para Adão. O nosso Criador, o nosso Pai Yahweh, ele diz para Adão, Adão, vendo eu que você se arrependeu, você entrará de novo no paraíso, Adão. Eu te faço uma promessa. Daqui a 5 dias e meio eu virei, nascerei em um corpo de carne, como é agora o seu corpo, porque Adão antes não tinha um corpo de carne, o corpo de Adão era um corpo glorificado, era um corpo luminoso. Por isso é que diz lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, que eis que agora vos digo um mistério, disse o apóstolo Paulo, eis que agora vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a promessa, a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu arguilhão? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Yahweh que nos dá vitória por nosso Salvador Yahushua. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios falando da transformação desse corpo de carne que retornará um dia a ser glorioso, brilhante, resplandecente como era antes da queda do nosso pai Adão. Antes dele comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, enganado pela serpente, ele tinha um corpo glorioso, ou seja, a Bíblia diz que Adão olhava para ele e para Eva, eles não viam que estavam nus. Por que eles não viam só nudez? Porque as suas vestimentas era a alma, que era resplandecente, que é resplandecente, e ela não habitava dentro desse corpo, mas ela habitava por fora do corpo. Logo que Adão peca, o que acontece? A alma passa para dentro do corpo e o corpo se torna de carne. Por isso, lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, Yahweh diz, portanto não estará mais o meu espírito com o homem, porque este agora é carnal. Ok, amados? Então, dito isto, deixa eu te explicar.
O nosso pai Yahweh, ele faz uma promessa para o nosso pai Adão, que ele voltaria novamente para o paraíso dentro de 5 dias e meio. Só que Adão, por não entender a palavra, Adão pensou que haveria apenas 5 dias da semana para a sua volta ao paraíso. Só que passando 5 dias e meio de uma semana, a promessa não se cumpre na vida de Adão. Ele não vê o pai Yahweh vir nascer em um corpo de carne para morrer por Adão e derramar o sangue sobre Adão, conforme ele havia prometido. Adão pensava em se matar de novo. E quando Adão pensava em fazer tal coisa, ele fala para Adão: Adão, por que pensavas tu em fazer isso? Adão responde: olha, porque tu prometeu nos levar de volta para o paraíso e até agora tu não voltou, tu não vieste para nos levar ao paraíso. Ele falou para Adão: Adão, você não entendeu a minha palavra. É que 5 dias e meio para mim, Adão, significam 5.500 anos. Entendeu, amados? Isso não está na Bíblia, mas está aqui nos livros apócrifos. Aí vem alguém e diz para mim assim: ah, mas eu não creio nos apócrifos, só creio na Bíblia, porque a Bíblia é um livro canônico, inspirado. Você crê na Bíblia mesmo, de fato, de verdade? Tem certeza? Se você crê na Bíblia, você tem que crer nos apócrifos, porque a Bíblia traz parte dos apócrifos. Por exemplo, o livro de Judas, no capítulo 1, verso 14, Judas está dizendo assim: mas a respeito destes, profetizou Enoque: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Aí você procura na Bíblia o livro de Enoque, você não vai achar. Você vai achar lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, o verso 23, 24, falando um pouquinho sobre Enoque, mas lá não é o livro de Enoque. E você não vai encontrar essa passagem de Enoque dizendo: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos na Bíblia. Mas se você for lá no livro de Enoque, você vai encontrar. E aonde que está o livro de Enoque? Nos livros apócrifos. Aqui, ó, Bíblia apócrifa, que você muitas vezes diz que não crê nela. Aqui está o livro de Enoque. Se você diz que crê na Bíblia, a Bíblia faz menção do livro de Enoque. Então, amados, se você dizer que o livro de Enoque, o livro da apócrifo não são livros inspirados, é uma incoerência de sua parte, porque é livros que contêm as escrituras do nosso Salvador, do nosso Criador, conforme a Bíblia também contém. É claro, assim como a Bíblia foi adulterada em algumas partes, mudaram lá o nome do Criador e de Salvador, os apócrifos também. Mas os apócrifos têm muito mais passagens completas do que a Bíblia, entendeu? Na sua totalidade. Esses livros apócrifos aqui eram para estar dentro da Bíblia, que foram tirados nos concílios, que foram concordados para serem tirados esses livros apócrifos para ocultar muitas coisas da humanidade. Uma dessas coisas, a parte mais importante, se chama a promessa, ok? Então deixa eu ler aqui, olha só. Não sei se você vai conseguir ler aí, de repente para você parece virado, mas olha o que está escrito aqui. No primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo de número 10, verso 8. Veja o que está escrito aqui. Deixa eu ler, de repente você não conseguiu ler, deixa eu ler aqui para você. Mas Yahweh disse a Adão: eu te fiz uma promessa. Quando forem cumpridos quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. Yahweh parou-se de comunicar-se com Adão. Mas Yahweh disse para Adão: eu te fiz uma promessa. Quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta para o jardim, não só a ti, mas a sua descendência. Está vendo aí? Nós não vamos encontrar uma passagem de que o Criador falou para Adão, de que Adão, a sua descendência, teria que ir para um templo e chamar esse templo de igreja para ser salvo, não. Ele enviou o seu filho ao mundo, como nós lemos lá em João capítulo 3, verso 16, para morrer pela descendência de Adão e Eva. Descendência, quem é a descendência de Adão e Eva? Toda a humanidade. Todo aquele que crê no sacrifício do Salvador Yahushua terá direito à salvação. Entendeu? Crer no nome dele, aceitar o sacrifício dele perfeito que ele fez por nós, por você no madeiro, esses terão direito à salvação. Não é aquele que se tornar um religioso, de qualquer segmento religioso, não, amado. É para aqueles que crerem no sacrifício perfeito, entender que você não precisa estar dando ajudinha, de fazer jejum de 24 horas, de fazer campanha de 7 dias para alcançar salvação, para teu filho ser liberto das drogas, para sua filha sair da prostituição, não. Isso aí você tem que orar ao teu pai, no teu secreto. O que é no secreto? Aqui na tua mente, falar com ele no pensamento, sem abrir a tua boca, como diz lá em Mateus 6:6. Entra no teu secreto,
aqui, ó, no teu entendimento, e fale com teu Pai em secreto, que Ele te vê em secreto e te entende e vai te recompensar para libertar quem precisa de libertação, para transformar, para fazer uma obra na vida das pessoas que você está pedindo. Não precisa você ir a um homem pecador como você